Irmão, nós estamos nesse mês de outubro, 31 de outubro, comemorar-se-á os 503 anos da Reforma Protestante. Então é um tempo para a gente fazer uma lembrança, fazer uma pequena reciclagem desses momentos históricos. Hoje de manhã eu falei sobre uma refutação da igreja no concílio de Dort, na Holanda, lá no século XVI, quando firmaram a TULIP, em inglês, né, que é os 5 pontos do calvinismo. E eu acho, irmãos, que essa questão doutrinária, a igreja precisa ter muito cuidado e nós precisamos muito conhecer as doutrinas da igreja. Mas há muitas doutrinas que elas precisam ser mais enfatizadas na igreja, como a obediência, a submissão, o discipulado, o dia a dia da vida da igreja. Porque há muitas igrejas que elas estão tão presas, tão agarradas no seu sistema de doutrina, que acaba esquecendo a piedade. E é preciso esse casamento entre a doutrina e a prática, o ensino e a prática na vida da igreja. E isso é muito importante. Então nós aproveitamos para falar sobre esse assunto tão polêmico, né, difícil às vezes de entender, que é algumas coisas ligadas a essa questão de calvinismo, arminianismo, que às vezes muitos crentes nem têm interesse, né, de conhecer esses assuntos, mas é bom a gente estar lembrando. E nós somos uma igreja reformada, e a nossa igreja sempre primou pela soberania de Deus. E eu gosto muito de uma expressão de um grande mestre da IPB. Ele diz que nós temos um pouco de calvinismo e um pouco de armínio. Por exemplo, quando a gente está em casa ou na igreja orando, você já percebeu como que a gente é calvinista? Você fala: Senhor, eu te agradeço pela família que o Senhor me deu, eu te agradeço pela esposa, pelo esposo, pelos bens materiais, tudo vem do Senhor, eu te louvo porque tudo é do Senhor. Aí a gente é calvinista, né? E aí quando a gente levanta da oração, a gente fala assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aí então, não tem como. Nós vivemos dentro da igreja e tem esse equilíbrio do seu ensino, da sua doutrina. E uma coisa muito importante, irmãos, é a gente respeitar a doutrina também de outras igrejas. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, um bom tempo, meses, pouco antes da pandemia, acabei faltando, mas eu fui muito privilegiado aqui em Campos com a Associação de Pastores. Nós tivemos grandes momentos naquela associação. De 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, os pastores tomam um café junto e tem sido uma benção. Agora já tiveram mais um, e não sei se eu vou voltar ainda, porque eu vou ficar fora o mês de novembro, e aí no final de novembro para toda a atividade aqui em Campos. Mas é um tempo muito bom você conviver, irmãos, com pessoas que pensam diferentes da gente. E você vê às vezes um culto numa igreja tão diferente, a outra igreja com característica tão diferenciada, mas você vê uma coisa em comum, e esse é o essencial que nós precisamos estar coesos, que nós não podemos abrir mão, que é Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso é fundamental, irmãos, e a igreja de Jesus, ela é chamada para isso, para pregar o evangelho. Nós não precisamos ficar discutindo a forma de batismo, ficar discutindo muitos outros assuntos doutrinários. Por exemplo, uma igreja fala que você, para ter o batismo com o Espírito Santo, uma das evidências é falar em língua estranha. A nossa igreja, nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa converte, aceita Jesus
está entranhado, domina a sua vida, todas as áreas da sua vida, e nós acreditamos que isso é o batismo com o Espírito Santo. É quando a gente é levado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos toma pela mão e nos leva, entrega a Jesus e fala: agora é seu, e a gente passa a ser a propriedade de Jesus. Ao obedecê-lo, ele passa a ser o Senhor da nossa vida. Isso, irmãos, é maravilhoso, quando a gente é capaz de discernir essas coisas, porque aí a gente não entra em estresse, preocupação, e a gente é capaz de ligar a televisão e ver o ministério, a ação de uma igreja, e não precisamos usar os púlpitos das nossas igrejas para falar de igreja, criticar doutrinas de outras igrejas. É claro que nós precisamos ensinar aquilo que a nossa igreja acredita, aquilo que nós pensamos, aquilo que que nós professamos a nossa fé. Mas é muito bom quando você se desnuda diante do senhorio de Jesus, e você é capaz de obedecê-lo incondicionalmente em toda a sua vida. E eu quero ler nessa noite, irmãos, em Romanos capítulo 11, versículo 36, fala a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Mas eu vou só ler o texto aqui para os irmãos entenderem, aí o parágrafo todo, que começa no versículo 33 em diante, ao finalzinho do capítulo, fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Aí o versículo que eu quero chamar a sua atenção: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus queridos, eu quero convidar você para a gente lembrar aquilo que já é tão óbvio, que você sabe. Antes que eu falar o tema aqui, na hora que eu falar, você já sabe esses pontos que eu vou colocar para você. Mas é para a gente relembrar, para a gente ter mais familiaridade, a gente não passar como nuvens brancas e não lembrar, nesse mês da reforma, os pilares da reforma. Tenho certeza que você conhece, você sabe, e eu quero, num breve resumo, trazer aqui à memória esses princípios históricos, considerando como fundamentos da reforma protestante do século XVI, conhecidos como os 5 solas, somente. A palavra latim sola. O primeiro que eu quero começar, irmãos, talvez alguns coloquem ele como último, é glória somente a Deus. Irmãos, isso é muito importante. Quando a igreja descobre e a igreja percebe a importância de colocar toda a glória a Deus, principalmente nesse tempo onde nós todos, nesse universo, onde as pessoas, para serem bem-sucedidas, elas precisam de uma autoafirmação, vestirem bem, precisam ter diplomas, elas precisam ter uma aparência, e precisam reconhecimento, valorização. E Lutero, quando chega na porta daquela universidade, quando ele vai afixar aquelas teses, ele não podia deixar de colocar naquele momento histórico da igreja, onde o humanismo estava crescendo, onde as coisas estavam voltando para o homem, e esquecendo a importância daquele que é o Deus da igreja, aquele que merece toda a honra, toda a glória, aquele que não aceita dividir a sua glória com o homem, só ele tem o direito de toda a glória. Então, meus queridos, somente a glória. Este é um dos pilares, que o homem foi criado, irmãos, tão somente para a glória de Deus. Não há outro propósito de Deus em criar o homem, a não ser que seja para a glória do Senhor.
Nós somos objetos do amor de Deus, nós somos a feitura de Deus, nós somos o poema de Deus, a obra lírica, nós somos um vaso que o profeta diz que Deus tomou pela mão e estava trabalhando nesse vaso, esse vaso quebrou, despedaçou, Deus não tornou esse vaso sem importância, Deus não jogou esse vaso fora, não rejeitou, Ele pega o vaso e Ele começa a refazê-lo. A nossa vida é assim, Deus está fazendo a sua história, construindo a sua história, construindo a sua vida, escrevendo páginas e mais páginas, até o dia que esse livro vai ser fechado. Deus está abrindo as cortinas da nossa vida, abrindo as portas para que nós possamos caminhar nesse universo de bênçãos na presença do Senhor. Deus está nos acompanhando, por isso Ele enviou Jesus. Jesus falou que ia para a casa do Pai, mas não ia deixar os seus discípulos órfãos, Ele ia deixar o Espírito Santo no Pentecoste. O Espírito Santo desceu, está no meio da igreja, e Ele está do seu lado, acompanhando você, abençoando você, dirigindo a sua história, dirigindo a sua vida. Mas, meus queridos, em momento algum, nós podemos tirar a glória de Deus e colocar no homem. E é muito importante isso, irmãos. Nós temos visto tantas igrejas que são igrejas onde, isso eu falo geral, a nossa igreja, todos nós somos sujeitos, onde nós começamos a crescer dentro da igreja e ficamos importantes, o ministério cresce, as coisas começam a acontecer e os líderes começam a pensar que a importância de todas essas bênçãos está no seu líder e não na glória de Deus, no poder de Deus, na unção de Deus, na misericórdia de Deus, na presença de Deus na nossa vida. Isso é muito bom, irmãos, quando a gente começa a desnudar diante de Deus e saber, como Paulo, dentre os pecadores eu sou o maior. E dentre os mais importantes, Paulo dizia, eu sou o menor deles. Irmãos, é muito bom a glória de Deus. E é muito bom isto, quando a gente começa a perceber. Eu confesso, irmãos, que Deus tem nos ensinado muito a respeito disso aí nos últimos dias. Eu tenho visto testemunhos, aproveitado o meu tempo para ver testemunhos. Hoje a gente recebe inúmeros vídeos no nosso celular. Eu confesso que alguns eu vou deletando, mas aquilo que eu percebo que é importante, eu vou separando. Hoje mesmo eu vi um vídeo umas 2 ou 3 vezes. Que coisa maravilhosa é quando Deus começa a tratar com a gente e a gente vai começando a sentir que a gente não é ninguém, que a gente não é nada. Você vai caminhando e parece que você vai só diminuindo. Eu não estou falando de complexo de inferioridade. Eu não estou falando de vida depressiva. Eu não estou falando, irmãos, de sentimento, de inferioridade. Não, eu estou falando, irmãos, é da glória de Deus, é do senhorio de Jesus, é a presença de Deus nas nossas vidas. E Lutero, no meio daquelas igrejas suntuosas da Idade Média, no meio de tanto ouro, de tanta riqueza, ele olha e vê aqueles bispos, aqueles líderes, ele olha e começa a perceber que a glória de Deus estava sendo colocada na mão dos homens e não nas mãos daquele que merece toda a honra e toda a glória. Meus queridos, é isso que a palavra fala. Paulo está dizendo que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Bom, irmãos, mas aí ele continua colocando essa questão, depois que ele fala do plano eterno de Deus para a salvação, e ele contempla a glória de Deus, ele fala que esse princípio pelo qual toda a glória é dada a Deus, no processo da salvação do homem, e o homem não merece nada, porque tudo vem de Deus, e aí ele mostra que nenhum ser humano é digno de honra. Paulo coloca isso,
e ele mostra que a vida do cristão é vivida diante de Deus e sob a sua autoridade, e isso tem que ser para a honra e para a glória dele. E aí ele então, nos seus ensinos paulinos, e Lutero então vai mostrar o segundo sola, que é somente a fé. Irmãos, essa é uma questão muito interessante. Lutero começou a perceber que a igreja, a sua pregação não era mais cristocêntrica. Começaram a tirar Cristo do púlpito da igreja, e o lado humano, o lado da filosofia, o lado da cultura da época estava engessando a igreja, e Lutero começou a ler a palavra de Deus, e ele começa a observar em Romanos capítulo 1:17, que o justo viverá pela fé, e ele diz que começou a estudar, começou a buscar a direção de Deus, a estudar Romanos, que foi a norma de estudo, a sua regra de fé e prática, a linha teológica que Lutero começou a seguir, e ele começa a entender que precisava trazer Jesus para o centro da pregação. Meu irmão, há uns 5 anos atrás, eu estava conversando com um rapaz, e ele é de uma igreja no Espírito Santo, e ele é muito amigo, embora não sendo da mesma denominação, mas nós construímos um relacionamento de amizade. E ele falou assim: olha, pastor Elquias, a minha igreja é uma igreja que está passando de 2.000 membros, muitas congregações, e ele falou assim: eu não estou entendendo que na minha igreja já não fala mais de Jesus. As pessoas pregam, dão palestras maravilhosas, nossa igreja traz muitos pregadores, eles vêm, trazem os seus testemunhos, e as vitórias, o sucesso na vida econômica, as bênçãos de Deus, e estão trazendo uma teologia interiorizada, invada da teologia da prosperidade, mas Jesus está saindo do centro da pregação. Eu falei: meu irmão, não se assusta, porque essa foi a pregação de Martinho Lutero, e deve ser a nossa preocupação. E eu queria, irmãos, dizer aqui, eu fiquei muito impressionado com 2 pregadores antigos, que passaram aqui nessa igreja, nesse tempo do meu ministério. Não vou citar nome por questão ética, mas eu poderia citar por valorizá-lo. Irmãos, aquela pregação que a igreja sempre trouxe, que é uma pregação cristocêntrica, mostrando a importância da salvação pela fé, o sacrifício de Jesus, a única coisa que o homem precisa fazer para conhecer, para ter a salvação. E aí, meus queridos, o homem está desviando a sua pregação, tentando levar essa pregação para aquilo que Lutero batalhou para tirar. Parece que nós estamos tentando voltá-la. É a pregação que a salvação vem pelos méritos, fazendo boas obras, fazendo coisas boas, fazendo as coisas aqui na terra. E aí eu vi até alguém falar que cada obra social que você faz, você está mandando um tijolinho lá para o céu, para construir a sua casa. Meus irmãos, isso não tem base bíblica. A obra social, irmãos, é missão da igreja. A igreja precisa fazer. Esse é um dever, e a nossa igreja aqui, eu tenho visto quantos irmãos amam a obra social. Isso é um dever da igreja. Mas, meus queridos irmãos, quando nós achamos que estamos mandando tijolinho para o céu, para melhorar a nossa casa celestial, nós estamos tirando o mérito de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É como se você morrer hoje e chegar no céu, e Deus perguntar: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? E aí você vai falar: é porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu chego aqui porque eu tenho mérito. Deus vai dizer para você: então meu filho morreu em vão. Meu irmão, essa é a pregação de Lutero. E Lutero nunca rejeitou
nem o livro de Tiago. Há uma expressão num contexto lá que ele fala que Tiago é palha, mas você tem que entender como que Tiago falou aquilo, e até mesmo como Tiago, a sua pregação, às vezes ele está fazendo uma refutação ao ensino paulino pela doutrina, pela fé, a salvação pela fé. Não, você tem que olhar o contexto para você entender quando nós fazemos as colocações e quando o ensino é colocado para a igreja em tempos diferentes, em ocasiões diferenciadas. Meu irmão, então, eu acredito que é um tempo da gente firmar a nossa fé e compreender como Lutero que a salvação não vem por penitências, sacrifícios ou compra de influências, que era assim que Lutero conheceu a igreja. Meus queridos, então é muito importante nós estarmos trazendo Jesus para o centro da nossa pregação e entendendo, ensinando que a salvação vem pela fé. Meu irmão, se você acredita que Jesus morreu por você e você aceitar esse sacrifício e você ter fé, o que é fé? Fé, aquele livro Revolução da Evangelização, de James Kennedy, aquele que criou o Ministério Evangelístico de Evangelismo Explosivo, ele dá uma definição de fé. Fé, ele diz que é quando você é como um mendigo, e você estende a mão para o Rei Jesus, e você aceita a oferta de Jesus, e você sabe que a única maneira de você entrar no céu é pela fé que você tem no sacrifício expiatório, substitutivo de Jesus lá na cruz. Bom, e aí, meus queridos, vamos em frente. Depois, ele fala também sobre a graça. Ele diz que somente a graça. É muito importante, irmão, nós entendermos isso, e eu quero ler aqui um parágrafo que diz assim: o salmista Davi, numa oração de profunda busca de Deus, ele declarou: porque a tua graça é melhor que a vida, e os meus lábios te louvam. Salmo 63, 3. Sim, a graça de Deus é a única ponte que cruza o abismo entre a depravação total, que nós falamos hoje, e o ser humano e a casa do Pai, onde Jesus foi preparar-nos lugar. Ninguém pode, irmão, ser salvo por mérito próprio, por obras, penitências, sacrifícios ou compra de indulgências. Somente pela fé o ser humano pode ser salvo, e até mesmo, presta atenção, até mesmo a fé que habilita o ser humano a receber o dom da graça é dado por Deus, Efésios 2:8. Nenhuma obra, por mais justa e santa que possa merecer, poderá dar ao homem livre acesso à salvação e ao reino dos céus. Isso somente ocorrerá pela graça de Deus. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja bem, Paulo não está falando das obras, ele está falando é que quando eu coloco as minhas obras como méritos, eu estou torcendo a palavra de Deus. Mas quando o homem é salvo, ele torna um discípulo de Jesus. É inconcebível que uma árvore boa vai dar frutos ruins. Então, meus irmãos, as obras, elas são consequências da nossa salvação. E quando a graça de Deus alcança o homem, através da salvação em Cristo Jesus, ela se torna uma nova vida e uma nova criatura, e ela precisa produzir frutos para a honra e para a glória de Deus. Bom, meus irmãos, depois da graça, somente Cristo, e por fim, Lutero vai falar somente as Escrituras. Somente as Escrituras. E eu quero ler com os irmãos, queria que você lesse em 1 Timóteo capítulo 3. Você vai ver o que a Bíblia fala sobre as Escrituras. Nós, irmãos, como cristãos, devemos crer que as Escrituras são a única regra de fé e prática. E é isso que nós lemos, não em 1 Timóteo, mas 2 Timóteo, vamos lá, capítulo 3, a partir do versículo 16, olha o que ele fala:
Toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aí ele vai colocar o propósito da Bíblia, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Meus amados, assim que a Bíblia ensina e assim que nós precisamos entender que o que dirige a igreja, irmãos, é a palavra do Senhor. O que dirige a igreja de Jesus precisa ser aqui a palavra. Ela é o mapa, ela é a luz, ela é o holofote que dirige a igreja. Meus queridos irmãos, a igreja, ela não pode caminhar pelas tradições, pelas bulas, pelas decisões de concílios, pelos escritos dos seus líderes, quando saem da palavra de Deus, porque não possui a autoridade, não pode servir de instrumento de fé e prática para o rebanho de Jesus Cristo. Os líderes, eles dão a direção e é preciso que a igreja obedeça a sua liderança, que a liderança seja respeitada, que ela seja honrada no seu rebanho. Mas, meus amados irmãos, o que é autoridade na igreja é a palavra de Deus. É claro, irmãos, que muitos falam assim: eu não aceito palavra de pastor, eu não aceito palavra de presbítero, eu aceito a palavra de Deus. Meu irmão, isso já é uma tendência de rebeldia no coração das pessoas. Presta atenção se não é. Porque o crente, irmãos, que ama a Deus, que ama Jesus, ele sabe que a autoridade dessa palavra é uma autoridade onde Deus instituiu as regras, as doutrinas apostólicas para a igreja ser dirigida e ser abençoada. Então, meus queridos, temos que ter muito cuidado com esse sentimento de autoafirmação. Eu me lembro, no início do meu ministério, um rapaz, ele começou a rebelar contra a igreja, era um diácono da igreja, e um dia ele estava pregando e ele se empolgou e falou: olha, aqui nessa igreja eu não aceito autoridade de pastor, eu não aceito autoridade de presbítero, eu não aceito autoridade de ninguém, aqui eu só obedeço a Jesus. Irmãos, era um sentimento de desabafo, porque nós temos que caminhar por essa palavra. E essa palavra, irmão, você vai ver Paulo, quando a igreja teve problemas, ele reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso para resolver os problemas. Você vai ver, meu irmão, no meio apostólico, quando a igreja ia enfrentar o primeiro cisma, a primeira divisão entre os apóstolos, Paulo começou a enfrentar problema com Pedro, ou melhor, Pedro com Paulo, porque Pedro é judeu e querendo voltar à circuncisão, aquelas coisas todas do judaísmo, e Paulo no caminho de Damasco, a sua conversão foi para trabalhar com os outros povos, os gentios, os escolhidos de Deus. Ele estava sendo chamado para pregar a palavra de Deus aos gentios, e eles começaram a ter uma divisão ali. Tiago, um líder do colégio apostólico, marcaram o concílio de Jerusalém, e lá diz a palavra de Deus que suasoriamente resolveram todos os problemas da igreja. Tirar a autoridade da Bíblia? Não. Meus queridos, naquela época de Lutero, a Bíblia estava sendo colocada no armário. Os cultos em latim e o sacerdote de costas. As pessoas não podiam ter acesso à palavra, não podiam comer essa palavra, beber a palavra de Deus. E aí, meus queridos, então Lutero vem para mostrar a importância de trazer a palavra de Deus novamente. Somente as escrituras sagradas, dizia Lutero, estão habilitadas para a igreja, o ensino da igreja. Elas foram escritas por homens inspirados por Deus, instrumentos de revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, ao ler a palavra, nós somos iluminados pelo Espírito Santo.
É por isso que eu gosto de ler. Quando você abre a Bíblia, o intérprete da Bíblia começa a trabalhar. Quando você abre essa palavra, é a boca de Deus que está falando. Quando você abre esse livro, é o único livro que você vai ler na frente do seu autor. Meus queridos irmãos, então ao ler a Bíblia, nós começamos a receber a iluminação do Espírito, não a inspiração, porque a inspiração os escritores receberam para escrever essa palavra. Nós, a igreja, não temos a inspiração, nós temos a iluminação do Espírito Santo. E meus amados, entre aspas, não são as experiências que julgam a Bíblia, mas a Bíblia que julga as experiências. A igreja não está acima da palavra de Deus, mas ela é governada por ela. Fecha então as aspas. Martinho Lutero escreve, novamente abre a aspa: então achei-me recém-nascido e no paraíso. Todas as escrituras tinham para mim outro aspecto. Perscrutava-as para ver tudo quanto ensino sobre a justiça de Deus. Então, meus queridos, eu quero terminar essa reflexão sobre esses 5 pilares da reforma protestante. Vou repetir: somente a glória, somente a Deus é a glória, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente as Escrituras. E nessa conclusão, irmãos, eu queria falar para você que celebrar esses 503 anos de reforma é mais que um evento da nossa agenda eclesiástica, muito mais que um evento. Mas eu quero concluir dizendo, é retornar aos seus princípios originais, assim como os reformadores voltaram à doutrina dos apóstolos, as quais eram baseadas na palavra de Deus. Ainda nessa conclusão, é tempo de resgatar também o lema dos reformadores: igreja reformada, sempre reformando. Igreja reformada, sempre reformando. E é através da Bíblia que nós vamos resgatando os valores, os princípios e as metodologias em que o Evangelho era pregado e ele sendo restaurado na vida da igreja. E nessa conclusão, irmãos, eu queria lembrar aqui um fato que eu falei para a igreja. Essa semana eu vi o testemunho do pastor Mazzoni, contando a experiência, o testemunho dele, como Deus trabalhou na vida dele. E ele conta que em alguns momentos na vida dele, ele sentiu que nem chamado era, nem vocacionado. E ele muitas vezes sentiu vontade de desistir. E ele fala uma experiência, duas experiências, uma na Coreia, e nós estávamos juntos lá em Seul naquele momento, e ele conta uma outra experiência em Israel, lá em Jerusalém, quando Deus tratou com ele. E ele vai narrando o seu testemunho e o que Deus fez na vida dele. Meus queridos, eu queria então, nessa noite, falar para você que está em casa, que está nos ouvindo, você que vai ouvir essa mensagem talvez depois, porque nós temos tido muitas visualizações das nossas mensagens online, nas redes sociais. Deus tem abençoado muito, muitas pessoas têm ouvido a palavra através dessa igreja, e eu queria dizer para você, que nós não podemos sair dessa palavra, nós não podemos ir além da palavra, mas também, meus irmãos, nós não podemos engessar a igreja e ficar aquém da palavra de Deus, nem além e nem aquém, somente as Escrituras, voltar para essa palavra, e deixar Deus dirigir a nossa história, confiar no Deus que é o nosso pastor, o Deus que é o nosso refúgio, o Deus que mandou Jesus para morrer naquela cruz para nos salvar, o Deus que pela sua graça te resgatou, pela sua misericórdia, Ele arrancou você lá das garras do inferno e trouxe você para a luz de Jesus, e você precisa respirar essa atmosfera da luz de Jesus na sua vida, na sua família, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida. Onde nós passarmos, as pessoas precisam sentir
o perfume de Jesus na nossa vida. As pessoas precisam saber que nós somos holofote de Deus, nós somos a luz de Jesus, nós somos a luz do mundo, nós não somos um vagalumezinho ou uma luz quase apagada, sem quase nenhuma energia, mas nós somos a luz que brilha, a luz que um dia brilhou, derrubando Paulo daquele cavalo no caminho de Damasco, a luz que um dia, lá no início da criação, essa luz falou, haja luz, e a luz de Deus fez com que o universo veio tornar essa luz existente. Meus irmãos, é o poder de Deus na vida da igreja. Então, meu irmão, não desanima, não esfrie o seu coração, não tenha medo de pandemia, não tenha medo de nada, porque um dia Deus vai nos chamar, e na hora de Deus, na agenda de Deus, nos propósitos de Deus, Ele está dirigindo a sua vida, dirigindo a sua história. E meus queridos, todos os propósitos dele vão ser cumpridos na nossa vida, para a honra e para a glória de Deus. Mas uma coisa nós não podemos abrir mão, é de deixar que Deus continue sendo o Deus da igreja, Jesus sendo o Senhor da igreja, e cada um de nós diminuindo como Paulo, dobrando os nossos joelhos e humilhados diante dele, para que ele possa nos honrar, que ele possa nos glorificar, nos justificar, nos exaltar na hora oportuna, para a honra e para a glória dele. Então que Deus assim nos abençoe e nos ajude.